Aê! Tudo bom? Tudo jóia! Então, Carlos, a ideia é a gente bater essa conversa, né? Ter esse bate-papo no horário do almoço, né? Dos nossos líderes, enquanto eles estão almoçando, a gente está aqui conversando e eles também aprendendo, né? Com relação ao assunto que a gente vai discutir. E você está estreando, né? A volta do Papo Seleto. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro, né, que você lançou recentemente, no qual você aborda princípios da yoga, junto com a liderança, enfim, eu acho que mais também que liderança, né, você amplia um pouco mais. Fala um pouquinho antes, para a gente começar, Carlos, essa conversa é só para quem é praticante de yoga? Quem não pratica, não vai entender nada, fala para mim. Não, é para todos. Na verdade, a minha intenção com o livro é justamente ajudar a popularizar um conhecimento do yoga que é desconhecido da maioria. Porque as pessoas normalmente, quando fala de yoga, pensam no yoga exercício físico. E isso Exato. é um pedacinho do que é o método educacional do yoga. É como eu vejo, o yoga é um método educacional para a vida. Legal. E o que é que isso tem a ver com liderança? Fala aí alguns princípios que você não vai dar tempo de falar todos, né? Mas alguns princípios que você destacaria que a partir dos ensinamentos de yoga a gente pode aplicar para a liderança e assim ter uma liderança mais eficaz. Legal. Eu acho que é legal, Paloma, a gente falar um pouco desse contexto que a gente vive na liderança. Hoje se fala muito sobre a liderança humanizada, a liderança que consegue se interagir com uma comunicação não violenta, ela tem empatia, ela se preocupa também com o impacto das suas ações na vida das pessoas, no meio ambiente. Então, são assuntos, né, que hoje permeiam a liderança e que o yoga tem resposta para boa parte desses dilemas, desses desafios que o líder atual tem passado. Um ponto importante da gente explicar é que a palavra yoga, que tem origem sânscrita, significa união, conexão e integração. Então, sempre esse aspecto, né, de conectar. Conectar o que com o quê? Conectar o indivíduo com ele mesmo, em primeiro lugar. Conectar esse indivíduo com o outro. E conectar esse indivíduo com a vida, com o próprio meio ambiente. Então, quando a gente fala do yoga, a gente tem que compreender um pouquinho da filosofia que está por trás. Os orientais, e a gente encontra isso em diversas tradições, o budismo, tanto no yoga, entre outras tantas tradições, eles falam de um conceito chamado Dharma. O Dharma significaria a ordem das coisas, né? Tudo aquilo que viabiliza a vida, tudo aquilo que sustenta a vida. E a melhor forma da gente manifestar isso são através das virtudes, através dos princípios, né? Então, todo ser humano, de alguma forma ou outra, ele deixa um impacto na vida das pessoas, deixa um impacto no meio ambiente. E esse é um assunto muito importante, que a gente precisa olhar para isso de uma forma mais voltada para o comportamento do indivíduo, né? Porque a gente vive muito num piloto automático, sem muitas vezes prestar atenção em como as minhas ações elas estão impactando, que tipo de consequências elas estão gerando, né? Então, a proposta do livro, né, eu estou com ele aqui para mostrar para vocês, né, conexão em ação. Por que conexão em ação? Se o yoga significa conexão, não adianta eu apenas conhecer os seus princípios, eu preciso agir coerentemente com eles para que eu possa, de fato, ter uma consequência esperada, uma consequência que a gente deseja. Carlos, antes da gente entrar no conteúdo, fala bem rapidamente onde a gente consegue comprar o livro. Eu sei que tem na Amazon. A Amazon pode comprar pela Amazon, que eu acho que é o mais fácil, tá? Inclusive ele está com desconto agora, recentemente eu vi, mas pode também pelo site da Alta Legal. Books, que é a editora, tá? Então só procurar Conexão em Ação, que chega bem fácil. Indico a Amazon. Olha, você trouxe uma palavra-chave muito importante. Você trouxe virtudes, né? Que o yoga,
em toda a sua filosofia, enfim, traz virtudes para a vida e tal. Aí eu conheço líderes, talvez com um perfil, sei lá, talvez mais analítico, mais racional e tal, que escutaria isso e poderia pensar, virtude, agora quer me ensinar a ser um líder bonzinho, a ser um líder que vai ficar alisando a cabeça do liderado, e sabe? Então vamos desmistificar isso, né? E aí fala pra gente o primeiro princípio que você escolheria, né, para essa aplicabilidade na liderança, e explica o porquê que isso não tem nada a ver com você ser bonzinho ou bobão. É interessante porque, assim, se você não age com base no princípio, você age com base no vício. E a todo momento você está fazendo uma escolha, né? O que é o vício, por exemplo, da violência? Violência é um vício. Como é que isso se materializa nas relações? É quando o indivíduo humilha o outro, né? Quando existe, por exemplo, assédio moral, assédio sexual, é um tipo de violência. Qual é o primeiro princípio do yoga? Não violência, não ferir. Mas isso é um conceito amplo, porque isso significa que a pessoa que se interessa em agir coerentemente com esse princípio, ela assume um compromisso ético de gerar o melhor impacto possível na vida do outro. Ou, minimamente, não gerar sofrimento, ou não gerar humilhação, ou não gerar nenhum tipo de prejuízo na vida da pessoa. Tá? Essa é uma decisão pessoal, uma decisão íntima que a pessoa toma. Então, esse é o primeiro princípio. Um ponto importante, Paloma. Quando a gente fala dos 10 princípios do yoga, a gente está falando de 5 princípios que são princípios éticos. Que visam o quê? Visam regular a relação que o indivíduo tem com o outro. Tá? Então, quais são eles? A não violência, aí a comunicação não violenta, que é um conceito muito difundido dentro do ambiente corporativo, vem esta origem. Porque o Mahatma Gandhi, que era um indiano, ele, naturalmente, por ser indiano, conhecia isso. Então, ele aplicava no seu modelo de liderança este princípio da não violência. Temos um segundo princípio, que é a verdade. A verdade também é um conceito amplo, não significa só abstenção da mentira. Significa eu me conduzo na vida de uma forma transparente, de, por exemplo, não prometer coisas que eu não consigo cumprir, de se posicionar nas relações com o coração aberto, né? Sem esconder o jogo. Isso é o conceito da verdade. O terceiro princípio ético é não se apropriar do que não lhe pertence. E um elemento também bastante importante é que o yoga ele busca a aplicabilidade desses princípios em 3 níveis. O nível físico, mas também tem o nível da comunicação e o nível da mente, porque tudo começa na mente, né? Então, por exemplo, se eu sinto raiva de alguém, ou então eu fico desejando alguma coisa, sei lá, uma coisa ruim para a pessoa, eu estou internamente vivendo uma experiência de violência, de agressão, entende? Então, o yoga traz esses aspectos muito profundos. Então, nós falamos de 3, né? Então, a não violência, eu me conduzo na vida, não gerar nenhum tipo de dor, sofrimento, humilhação para o outro, não precisa assediar. O segundo, a verdade, me coloco na vida de forma transparente, de forma a não esconder o jogo, não me aproprio de nada que não me pertença, e não só coisas materiais, mas também conhecimento. Não me aproprio da confiança, não me aproprio dos sentimentos, né? Então eu me coloco assim, respeitando aquilo que é legítimo para o outro. O quarto princípio tem a ver com temperança, no sentido de não... tem o termo que se utiliza na tradição, é um termo muito voltado para a questão da sexualidade, da sensualidade. Então isso no aspecto prático para o líder não se deixe assediar e não assedie, né? Não use a sensualidade, não use a força sexual para você conseguir coisas que você deseja, né? Quando você falou temperança, eu já me veio logo autogestão, né? Gestão das emoções. Autogestão dos teus impulsos, né? E o último princípio é a não ganância, que significa não desejar mais do que você precisa.
Isso em termos de bens materiais, mas também de conhecimentos e oportunidades. Então, o que é interessante é que quando a gente observa a conduta das pessoas, o que a gente vê? A gente vê justamente tudo ao contrário. A gente vê os vícios operando, né? E às vezes as pessoas fazem isso de uma forma involuntária. Então, É muito curioso. vamos lá. Desculpa interromper, só para eu pegar. Quando você está chamando, e para deixar claro para quem está ouvindo, quando se chama de vício, você está querendo dizer que são aqueles comportamentos automáticos nossos? É isso? Sim, sim. São comportamentos automáticos, são comportamentos que a gente manifesta de forma irrefletida, que operam na nossa vida o tempo todo, mas que a gente precisa ter consciência deles e operar no campo da virtude. Tanto que na tradição, os termos, né, quando eles são apresentados, né, não violência, ou não se apropriar do que não te pertence, a não ganância, propositalmente, ela é feita num padrão de negação. Então, quer dizer, eu, a partir da minha consciência, daquilo que eu valorizo, eu tomo a decisão de não extrapolar aquele limite. Por isso é o compromisso de negar aquele comportamento. Negar a violência, negar a falta de verdade, negar a apropriação do outro. Então, esse é um limite ético. Porque o conceito da ética, explicando de uma forma muito simples, ela significa aquela atitude que eu manifesto, ela atende aos meus interesses? Ok. Atende o do outro? Ok. Atende a geração futura? Ok. Se atender os três, então é ético. Se não atender uma das, vou chamar de stakeholders, tá? Para ficar um pouco numa nomenclatura corporativa. Se não atende nenhum deles, então não é ético. E aí o indivíduo tem que decidir se ele avança ou não. Legal. Traz um exemplo para a gente na prática da aplicação no dia a dia que a liderança pode fazer dessas virtudes. Qualquer um. Por exemplo, traz o exemplo que você preferir. no aspecto da própria comunicação. Se o líder ele tem uma postura agressiva, se ele é um líder que ele penaliza alguém por um erro e existe ali um exagero, existe uma falta de compreensão com o ponto de vista do outro, uma falta de empatia, ele pode estar escorregando ali na violência, né? Um assédio moral, por exemplo, uma ameaça, está incorrendo na violência, percebe? Então, uma coisa interessante no livro é que eu trago histórias reais de empresas e também de lideranças que escorregaram nessa casca de banana e trouxeram consequências terríveis para a própria vida e para as organizações a qual representam. A gente já está chegando no fim, passou rápido, né? Mas antes de finalizar, eu queria que você falasse. Eu sei que é difícil, assim dizer, não é que um seja mais importante ou que o outro e tal, mas na sua prática e pelo que você entende, né, desse assunto, qual que você acha que seria a virtude, né, ou a falta dela, mais presente que você percebe entre a liderança? E como melhorar isso, mudar isso? Olha, Paloma, eu penso que, na realidade, existe um pouco de tudo, e não só na liderança, mas no ser humano, né? Nós somos seres, nós somos falhos, nós somos seres que estamos nos lapidando, né? E a Antes de termos provocação... líderes, somos gente, né? Exato. Então, antes de um indivíduo ser uma liderança, ele é um ser humano, e o ser humano está nessa dinâmica da vida, né? E a provocação do livro é justamente mostrar uma bússola em que o indivíduo possa ter para que ele haja, né? Porque quando ele age, ele vai ter uma consequência dessa ação. E uma coisa que eu percebo que muitas vezes a gente não faz essa reflexão, que tipo de consequência eu desejo a partir daquilo que eu faço. E quando eu começo a ter essa clareza, aí eu começo, eu vou refletir sobre qual a ação mais adequada, mais apropriada, ou como eu vou agir para obter aquilo que eu desejo, né? Que é o melhor
impacto para mim, para o outro e para a geração futura, ou para a organização e assim por diante. Então, veja, nós estamos falando só de 5 princípios, que são os princípios éticos. Depois nós temos os 5 princípios íntimos, né? E aí completa os 10. Repete, não entendi direito. São 5 éticos e 5 5 éticos e 5 íntimos. íntimos. Eu comigo mesmo. Então é como se fosse uma ética eu comigo mesmo, que também funciona como uma bússola da conduta. Muito bom. Então a gente vai ter que fazer um Vamos segundo papo select fazer um para agora você segundo. falar desses outros 5. Ó, já estamos chegando no final, mas só para quem chegou agora no finalzinho, só resume então, fala aí a lista dos 5 princípios éticos que a gente abordou aqui para uma boa liderança. Vamos lá. 5 princípios éticos do yoga são o não ferir, então me conduzo na vida com compromisso ético de não gerar nenhuma humilhação, nenhuma agressão para o outro. O segundo, a verdade, me conduzo na vida a ser transparente, a não prometer coisas que não consigo cumprir. O terceiro tem a ver com não se apropriar do que não te pertence, em termos de bens materiais, conhecimento, ideias, sentimentos, confiança. O terceiro, temperança, que é o compromisso de não usar a sensualidade, a energia sexual para conseguir coisas que deseja e também não se deixar levar por isso, tá? Ter um senso de autoproteção. E a não ganância, que é não desejar mais do que precisa, também em termos materiais ou conhecimentos e oportunidades, enfim, nesse sentido. Legal. Muito bom. E para quem quiser se aprofundar, né, Carlos, nesse tema, é só procurar aí na Amazon, no site da Alta Books, o seu livro. Mostra aí a carinha dele de novo. Conexão em Ação, do Carlos Legal. Carlos, muito obrigada, viu, meu querido? Eu que agradeço, Paula. Espero que a gente se encontre. Até breve. Até mais. Tchau. Tchau.